Tour da Suíça 2021, terceira etapa antes. Hoje eu vou ser breve. É o seguinte. Como nós não havíamos pensado nisso, quando eu falo que a participação de vocês é importante e que não é da boca para fora, o Fernando colocou a seguinte sugestão. O português João Almeida nessa equipe Alpecin pode ser algo interessante. Exatamente, eu concordo 1000%, porque olhando todas as equipes, o compromisso que as equipes que têm com determinados atletas, a Alpecin Fênix ela teria mais um motivo para ser convidada para as grandes voltas. O problema é que ela não faz parte das equipes World Tour, mas o que tem acontecido com alguma frequência são essas equipes e empresas, essas 18 equipes e empresas que possuem a licença World Tour, elas acabam tendo dificuldades de conseguir patrocínio, e talvez seja a oportunidade, se a Alpecin Fênix contrata, por exemplo, o João Almeida, a Alpecin Fênix passa a ter um cara importante para a classificação geral, que talvez eles não tenham. Tem o Mathieu Van Der Poel para ter repercussão, tem dois caras que conseguem trazer dinheiro para dentro da equipe, e quem sabe eles não conseguem comprar uma equipe que está prestes a perder a licença. Perder a licença não, na verdade não ter o patrocínio, não ter grana para cumprir os compromissos de uma equipe World Tour, que não é nada barato. Então, eu achei ótima ideia. Eu não consigo pensar em outra equipe que todas as peças, como espectador, todas as peças parecem que encaixam. Não ia ter vaidade, as duas grandes estrelas elas iam ter papéis diferentes, daí tem o sprintista que não vai ter atrito. Fernando, boa ideia, viu? O Marcos, ele colocou: Ave Maria, esse Samuca é baba-ovo do Mathieu Van Der Poel. Eu falei: Marcos, cara, se eu não for baba-ovo do cara, você baba-ovo de quem? Você baba-ovo de um cara que pedala aqui no Dompan? Um cara que dá um tirinho, ganha do grupo, eu vou babar o ovo do cara? Porra, se for pra babar o ovo do cara, tem que babar o ovo do cara, de um dos melhores caras do planeta. Um dos motivos de fazer esses vídeos é justamente o interessante, é essa apreciação pela performance humana. Eu tava escutando uma entrevista de um ciclista da Movistar que participou do Unbound, que era o antigo Dirt Kanza, que é a prova de gravel de 200 milhas. E é engraçado porque ele fala, era o primeiro, ele saiu direto do Giro de Itália, pegou um avião e foi fazer a competição de gravel. Foi o primeiro Grand Tour dele, e esse ano foi o primeiro ano como profissional. Daí perguntaram para ele como foi esse bem-vindo ao mundo World Tour. Daí ele falou que foi na Milan-San Remo, que foi a primeira vez que ele sentiu o quanto intenso e o quanto caótico é um pelotão World Tour. Porque ele diz que até mesmo ele, como atleta profissional antes de ser o World Tour, ele falou que assistindo dá a impressão que não é tão nervoso, não é tão intenso psicologicamente, fisicamente. E a hora que ele chegou na Milan-San Remo, ele falou assim: não, esse negócio aqui é casca. Ele falou assim que a transmissão não consegue transmitir o que realmente acontece dentro do pelotão. Então, levando isso em consideração, daí você pega um cara que nem o Mathieu Van Der Poel, que consegue ter uma performance excepcional em nível mundial, bater de frente com os melhores do mundo de 3 modalidades distintas, e quando você olha os caras de cada modalidade, os caras dedicam a vida inteira para ser top 10, e o cara brinca de ser top 10 em 3 modalidades. Top 10 não, ser top. Então, Marcos, eu sou baba-ovo do cara. Vou babar ovo de quem? De quem será que o Marcos é babar ovo? Do vizinho dele, meu? Pô, Marcos. É o seguinte, vamos lá. Terceira etapa, Tour da Suíça. Eu quero colocar, desculpa, antes deixa eu ver se eu acho a altimetria. São 185 quilômetros. Tinha uma montanha no final, faltando
faltando 30 e poucos quilômetros, eles começariam a subir a última montanha do dia. Então, tinham duas montanhas, mas a última montanha do dia estava num lugar estratégico, só que do topo da montanha, a linha de chegada é basicamente descida, e foi aonde tudo aconteceu novamente. Pancada na subida para dar uma selecionada no grupo, pancada na descida para selecionar o grupo de novo na descida, e quem sobrou no grupo vai para o sprint. Essa foi uma fuga com 4 ciclistas, esse foi o pelotão. O pelotão não havia neutralizado a fuga, os 4 ciclistas continuavam lá na frente com uma chance muito pequena de vitória, por conta das características da etapa e da disputa pela classificação geral e vitória da etapa. Faltando 45 quilômetros, o pelotão começou a ficar mais nervoso porque o pelotão iria se aproximar do momento estratégico da prova, que eram as subidas. Então, o pelotão começou a ficar nervoso, a fuga começou a ter ataques na fuga e ataques no pelotão. Consequência, tombo. Como vocês podem perceber, 40,9 quilômetros. Essa distância é a distância da linha de chegada da fuga que está lá na frente. Então, o pelotão está 3 minutos e 13 atrás, isso quer dizer que, na verdade, o pelotão estava a 42, 43 quilômetros da chegada. Esse foi um tombo. Imediatamente depois, esse foi um outro tombo. Ali, por motivos óbvios, dá para ver que está tendo uma construção do lado esquerdo, então a pista deve ter estreitado, deve ter cara que saiu do asfalto, caiu, levou outros caras. Então, foram 2 tombos que mexeu um pouco, algumas equipes perderam caras importantes para o sprint final, equipes perderam embaladores importantes, mas no que se diz respeito à classificação geral ou às grandes estrelas, elas estavam lá. Julian Alaphilippe, Michael Matthews, Carapaz, Mathieu Van Der Poel, Esteban Chaves está andando bem. Esse foi o momento que a Alpecin Fenix de novo começou a colocar um ritmo muito forte. Na entrevista de ontem, o Mathieu Van Der Poel falou que ele pediu para a equipe para nos 50 km finais colocar o ritmo mais forte possível. Falou, não precisa olhar para trás, torce o cabo, destrói o pelotão, que eu vou estar lá. Responsa, hein? Imediatamente após a Alpecin Fenix fazer isso, a fuga começava com a urgência de tentar definir ou fazer alguma movimentação. Ataque do atleta da Cofidis, eram 4, daí perderam atletas. E esse foi o momento, no cucuruto da última subida, aonde o Julian Alaphilippe começou a fazer força. E força, hein? Julian Alaphilippe fez força, ficou no jab. O Julian Alaphilippe tá no jab, ele não tá conseguindo dar um direto que ele faz e acaba ou resolve. Ele fica no jab, mas o cara tem que fazer alguma coisa. Eu não acho que, comparado, se ele for deixar para fazer sprint mano a mano com o Mathieu Van Der Poel, por exemplo, ou com o Michael Matthews, eu não acho que ele tem vantagem. Então ele faz o que ele tem que fazer, que é tentar abrir gap dos caras. Mas difícil abrir o gap dos caras. A Ineos ali com o Carapaz, ela tinha um ciclista ainda para ajudar o Carapaz. Esse foi o momento que o Julian Alaphilippe ele já estava na descida, passou pelo último atleta da fuga, faltando 23 km. Dali, desse momento em diante, descida e plano. Daí o Julian Alaphilippe ele conseguiu abrir um gapzinho. Né? Manter o gap na descida ou no plano com a estrada larga, o que aconteceu? O grupo lá atrás, que estava super reduzido, com 5, 6 ciclistas, Carapaz, Gregário, Michael Matthews, Mathieu Van Der Poel, o grupo lá atrás, olha o que aconteceu. Gigantesco o grupo. Agora o que eu não entendi foi o seguinte, o pessoal da Ineos passou pelo Tim de Klerk, se eu não me engano. Esse cara com o uniforme da The Koenig Quick Step é o Tim de Klerk. E eles ajudaram a fechar o gap do Julian Alaphilippe. Eu não entendi. Sinceramente, a Ineos passou por eles. O cara da Ineos ainda fez assim, tipo, vem. E o pessoal da The Koenig Quick Step foi. Eu não entendi, tá vendo? Tem 2 atletas da The Koenig Quick Step e 2 da Ineos. Eles podem ter entrado ali para dificultar o trabalho para fechar o gap. Mas eles estavam socando a bota. Eu não tive a impressão que eles tentaram
deixar meio difícil o revezamento ali. De qualquer forma, a Ineos conseguiu se organizar e a Ineos fechou o gap do Julian Alaphilippe e olha o tamanho do pelotão. Porque, de novo, conseguir manter o gap na descida, o Mathieu Van Der Poel conseguiu ontem, né? Mas Julian Alaphilippe é um cara mais leve, a gente precisa pensar isso, tem que ver como que estava o vento. Ele é um cara mais leve, o cara mais leve, tentar manter o gap na descida com uma potência absoluta menor, geralmente funcionaria para os caras mais pesados, com a potência absoluta mais alta, que não é o caso do Julian Alaphilippe. Essa foi uma movimentação do Ivan... eu esqueci como que chama o nome desse atleta da Movistar. Ele foi neutralizado, ele fez uma movimentaçãozinha, daí nesse momento a The Quick-Step assumiu a cabeça do pelotão, acho que é o Tim de Klerk. O Tim de Klerk é um cara, uma locomotiva. E esses são os metros finais. O Tim de Klerk perfeito, trazendo o Julian Alaphilippe, só que o Mathieu Van Der Poel começou a se colocar do lado direito do Julian Alaphilippe. A hora que o Tim de Klerk, se é o Tim de Klerk que está embalando o Julian Alaphilippe, a hora que o Tim de Klerk deu o cotovelo, a hora que o Julian Alaphilippe foi para o lado esquerdo, o Mathieu Van Der Poel foi para o lado direito, para o lado oposto. Daí começou a abrir um gap. As 3, 4 pedaladas do Mathieu Van Der Poel, elas são tão poderosas de conseguir abrir esse gap em 3, 4 pedaladas, muito difícil. Daí o sorrisinho dele, perguntaram se ele estava feliz, ele falou, tô. Você vai tentar manter a camisa amarela, a camisa de líder? Ele falou assim, sim, mas a montanha é muito difícil para mim, a não ser que eles deixem eu manter a camisa. Daí essa foi a classificação do dia de hoje. O Mathieu Van Der Poel, Christophe Laporte. O Laporte conseguiu passar o Julian Alaphilippe ali no sprint final. O Julian Alaphilippe, Michael Matthews, o Schachmann, forte, hein? Alexander Kamp, TJ Benoot, Omar Freire tá meio sumido, Anthony Turgs e Michael Woods. Michael Woods também tá forte. O que aconteceu com a classificação geral? O Mathieu Van Der Poel assume a classificação geral com o Julian Alaphilippe a 1 segundo. Stefan Kung, ainda resquícios do contrarrelógio, para a gente lembrar o quanto o contrarrelógio está tendo um papel importante, mesmo após 2 etapas, né, sem contar com o contrarrelógio, o cara continua ali com 4 segundos. Se o cara tem um contrarrelógio excepcional e o cara consegue passar por essas etapas clássicas sem ser de grandes montanhas, o cara vai se mantendo ali na classificação geral. Schachmann a 6 segundos, o Catânio, o Ivan Garcia da Movistar. Richard Carapaz a 17 segundos. O Nelson Pous, Rigoberto Urán. Rigoberto Urán, sempre o estilo dele, ele fica quietinho, não se expõe muito, e eu acho que é isso. O que a gente podia falar, tem tanta coisa que a gente pode falar em relação às Olimpíadas, ao Tour de France, todo mundo especulando do Mathieu Van Der Poel no Tour de France. Essa história de, eu ainda comentei no Giro de Itália, conseguir algumas conquistas, ganhar um sprint, vestir a camisa, e daí o cara pega e vai embora por conta de outros objetivos como as Olimpíadas, o que pode ser justificável, mas os organizadores, de novo, eu acho que eles têm que tomar cuidado. Ou é porque o calendário agora ficou tão embolado por conta da situação, da pandemia, da restrição do calendário, o calendário ficou tão embolado que aumenta a chance dos atletas irem embora prematuramente de uma competição. O que provavelmente vai acontecer com o Mathieu Van Der Poel. Eu acho que talvez seria interessante se o Mathieu Van Der Poel fizesse o possível e o impossível para conseguir a camisa amarela. Imagina isso. O cara consegue a camisa amarela, consegue uma vitória de etapa do Tour de France, vestindo a camisa amarela. Sinceramente, eu não olhei as etapas do Tour de France para ver se isso é possível. Mas com certeza o cara tem característica de sobra para vencer uma etapa do Tour de France. Agora tem que ver o quanto ele vai querer estender essa participação no Tour de France, o quanto isso vai influenciar nas Olimpíadas, com a preparação do mountain bike. Tem outras coisas para falar, como do Pidcock
que fraturou a clavícula no acidente, foi atropelado por um carro, eu não sei quais foram os detalhes do acidente, mas eu sei que ele fraturou a clavícula, daí ele postou no Instagram dele que o cara já tá fazendo flexão 6 dias depois. Andar na bike, tudo bem. Andar na bike é o de menos. Os caras têm um puta core, o cara só apoia a mão no guidão e vai pedalar. Agora, fazer flexão, tendo colocado, provavelmente, colocou pino, colocou placa na clavícula que quebrou em 6 pedaços, 6 dias depois o cara tá fazendo flexão. Incrível. Ele mesmo fala lá do que o corpo humano é capaz. Acho que é isso, galera. Abraço, tchau, por favor, comentários e é isso.